Bem-vindos de volta aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vinha trazendo até então. Eu vou te falar uma lista dos 5 melhores filmes sobre empreendedorismo que eu, Pedro, considero como sendo os melhores filmes aí desse tema já lançados até hoje. Então se tu já gostou dessa ideia, já deixa o like nesse vídeo e depois que tu assistir a minha lista, não esquece de deixar lá nos comentários quais são os filmes, na tua opinião, que tu acha que deveriam estar nessa lista e que tu acha que eu deveria assistir, beleza? Bora para minha lista então, que ficou bem legal. Estrelando ninguém mais, ninguém menos do que o Leonardo DiCaprio, interpretando o Jordan Belfort, eu tô falando do filme O Lobo de Wall Street, que traz a história de um jovem que quer iniciar sua carreira aí no mercado de ações e a qualquer custo ele quer ficar rico lá em Wall Street. E o mais interessante desse filme é que o Jordan Belfort é uma pessoa real que realmente trabalhou lá nos Estados Unidos, então na Bolsa Americana. Ele escreveu um livro aí com as suas memórias e essas memórias então elas foram adaptadas, dando origem então a esse filme, O Lobo de Wall Street. No filme, o protagonista ele não mede esforço para alcançar os seus objetivos, e inclusive ele utiliza aí meios não tão legais, digamos assim, para se destacar aí no mercado de ações em meio aos tubarões da época. Eu diria que O Lobo de Wall Street é um filme que retrata sobretudo a ganância do homem, ou seja, retrata tudo que o homem é capaz de fazer por dinheiro, mas se a gente colocar um filtro aí nesse lado obscuro do Belfort, a gente vê uma pessoa extremamente determinada, um líder que consegue conduzir aí o seu time para alcançar os seus objetivos. Caso você não tenha assistido esse filme ainda, fica a minha recomendação. O filme é top demais, mas uma dica ainda extra que eu vou te dar é para não assistir esse filme na sala com as crianças, tá? Esse filme ele é pesado, ele tem várias cenas aí que não são apropriadas aí para os pequenos, então assiste sozinho e eu tenho certeza que tu vai gostar muito desse filme, a história é muito boa. E o segundo filme da nossa lista retrata a história então da gigante McDonald's, simplesmente uma das maiores redes de fast food aí do mundo. O filme Fome de Poder se passa na década de 40 lá na Califórnia e conta como a primeira unidade então do McDonald's já tinha para aquela época então um conceito muito inovador, que era aí de servir lanches, hambúrgueres, milkshakes e outros produtos alimentícios já com um conceito de padronização, agilidade e preço competitivo. A história de como o McDonald's se tornou a gigante que é hoje, confesso que até me chocou, e essa história ela divide opiniões, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, que a nossa intenção aqui é de não dar spoiler, então eu espero que realmente tu assista e tire aí as tuas próprias conclusões sobre o que aconteceu, sobre quais foram aí os fatores, né, que levaram ao surgimento ou então à expansão aí do McDonald's lá na década de 40. E já que a gente está falando de empreendedorismo, eu destaco 2 pontos principais para esse filme que me chamaram muito a atenção. Como uma pessoa com visão é capaz então de levar uma empresa, né, ou seja, um negócio para o extremo sucesso, como foi o caso do McDonald's. E o segundo ponto que eu destaco é sobre a importância da gente fazer boas negociações durante aí a nossa jornada empreendedora. Assiste o filme aí que vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora. Então se tu ainda não assistiu Fome de Poder, coloque esse filme na tua lista, porque ele é top demais, tu não vai se arrepender. E o terceiro filme que eu trago para vocês aqui na minha lista então é o filme A Grande Aposta de 2016, que conta a história aí de um grupo então de corretores que teve uma grande sacada lá na crise imobiliária que se passou em 2008 nos Estados Unidos e como eles conseguiram ganhar muito dinheiro aí nesse cenário caótico que estava rolando por lá. O filme se destaca aí no meio do empreendedorismo, pelo menos na minha opinião, porque ele conta então como é importante a gente conseguir analisar cenários, ou seja, olhar para o lado quando a maioria das pessoas segue na mesma direção, e como a gente consegue tirar proveito, né, quando a gente tem uma visão do futuro, ou seja, quando a gente consegue prever acontecimentos, o quão isso é importante, né, quando a gente tem uma empresa e quando a gente quer se posicionar no mercado para que lá na frente a gente lucre alto aí com essas apostas, beleza? Então o filme é muito bom, eu recomendo demais, principalmente para quem gosta aí de mercado de ações, mercado imobiliário. O filme é muito legal, pode colocar na tua lista que eu tenho certeza que tu vai curtir demais. O quarto filme da minha lista, então, na verdade, ele é uma unanimidade em todas as listas que eu andei pesquisando de filmes sobre empreendedorismo aqui no YouTube, e eu também nunca conheci uma pessoa que não tenha olhado esse filme, então eu tô falando sobre A Procura da Felicidade.
O filme conta a história então de um empresário norte-americano interpretado pelo Will Smith e retrata aí a trajetória de um pai em busca de emprego. Já te digo que o filme ele é capaz de arrancar lágrimas aí até das pessoas que não costumam se emocionar facilmente, e vamos combinar, né? Quando a gente tá falando de Will Smith, vale a pena dar crédito pro filme, vale a pena colocar aí na televisão e assistir, porque o cara é fera demais. Eu particularmente não lembro, assim, não recordo agora de algum filme que ele tenha feito que não foi legal. Pelo menos para mim esse filme ele passou a mensagem de como é importante a gente persistir, mesmo quando a gente tem aí diversos obstáculos, mesmo quando a gente se sinta derrotado, a gente sempre vai ter um motivo maior aí que vai fazer com que a gente levante a cabeça e encontre forças aí para levantar e seguir a nossa jornada. Sem dúvida é aquele tipo de filme então que nos dá aquela dose de motivação que faz a gente acordar no dia seguinte então com vontade de vencer, de superar aí nossos obstáculos, né, para a gente conseguir alcançar aí o nosso objetivo. Na verdade eu duvido muito que você não tenha assistido esse filme ainda, mas se por algum motivo você ainda não assistiu, se você não ouviu falar desse filme, não conhece, pelo amor de Deus, assiste logo, porque esse filme aí simplesmente ele é uma obra-prima, um dos melhores filmes, né, que já foram criados, não se tratando, né, somente de empreendedorismo, mas sim é um filme sobre lição de vida e tá no top dos tops aí de qualquer tipo de assunto aí que a gente venha falar, é um dos melhores filmes que já foram criados. Então corre lá, assiste. Eu, para falar a verdade, já assisti mais de uma vez, então fica a recomendação aí, não tem como se arrepender. E por último trago para vocês aqui então o filme Jobs, que retrata aí uma biografia, na verdade, de um dos fundadores aí da Apple, o Steve Jobs, simplesmente uma das mentes mais brilhantes e um dos empresários mais criativos aí que já habitou o nosso planeta. Apesar desse lado gênio aí do Steve Jobs, que pelo menos eu considero, a vida dele também foi marcada então por alguns acontecimentos não tão legais, né? E a gente conhece então pela história que ele tinha alguns problemas de personalidade e acima de tudo problemas com relacionamentos, mas eu também não vou entrar muito em detalhes aqui sobre tudo o que aconteceu na vida dele, mas é muito legal saber, né, como era os bastidores, digamos assim, da mente mais criativa aí que a gente já pôde conhecer, ou pelo menos uma das mentes mais criativas aí, sendo que os produtos da Apple, né, eles são comercializados aí, sofrem constantes evoluções baseadas, né, no que o Steve Jobs projetou na época que ele estava lá à frente da Apple, ou então à frente dos projetos aí, dos aparelhos que a gente consome até hoje. Esse filme é muito bom, vale muito a pena aí tu colocar na tua lista caso tu ainda não tenha assistido. O Steve Jobs era uma pessoa realmente diferente, né? E nesse filme a gente tem a oportunidade aí de entender como a mente dele refletiu, então, como eu falei anteriormente, como a mente dele refletiu aí no design e na tecnologia dos aparelhos da Apple que a gente utiliza até hoje, beleza? Espero que vocês tenham curtido então a lista dos 5 filmes sobre empreendedorismo que eu mais gostei de assistir até hoje. Eu tenho certeza que esses 5 filmes eles estão aí em qualquer lista, né, dos melhores filmes já feitos até hoje sobre empreendedorismo. Então, caso tu não tenha assistido algum deles, coloca na tua lista, assiste, porque eu tenho certeza absoluta que tu não vai se arrepender. Todos eles são filmes muito bons que valem a pena ser assistidos. Eu particularmente já assisti alguns deles aí mais de uma vez, porque de fato são muito bons. Eu vou ficando por aqui, não esquece de dar aquele apoio que é curtindo esse vídeo e também deixando lá a tua opinião nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.